Então, uma coisa que você deve perceber também. Toda vez que Jesus ele está num assunto, ele fala de duas coisas. Sempre ele fala de duas coisas. Pode ver que nas conversas de Jesus ele sempre expõe dois pensamentos, né? Que a gente pode falar assim, dois entendimentos, né? Então, quando ele fala do joio e trigo, né? Bode e ovelha. Então, é sempre assim: um pai tinha dois filhos. Você vai vendo que é o rico e Lázaro. Então, porque ele sempre usa dois para representar o quê? Bem ou mal? Vida e bem e mal. Então, isso é um costume é uma prática que você deve observar lá na Bíblia inteira. Aí isso aí vai trazendo para você condições melhores de você ler e entender a Bíblia, o que ela quis dizer. Aí quando você se depara com a lei, você vai ver que a lei, ela era a árvore do quê? De vida ou árvore do certo e do errado? Do certo e errado. Do certo e errado. Então, ela podia, a lei, ela podia sanar o problema da humanidade? Não. Não, nunca pôde. Só que muitos achavam que o problema seria sanado pela lei. Só que nunca pôde, irmão. Entendeu? Porque não é esse o objetivo. Então a lei era ministério da morte. Então em tudo você vai vendo, né? Joio e trigo. Aí os irmãos ficam discutindo joio e trigo, ficam discutindo essas coisas sem perceber o que está por trás daquilo ali, né? Hoje as pessoas dizem, será que tem joio? Será que tem trigo, né? Tem, irmão. Se você for analisar bem mesmo, existe o joio e o trigo, só que não nas condições que as pessoas colocam. O joio e o trigo, a representação deles não tem nada a ver com salvo e não salvo. Tem a ver com árvore de vida e árvore do certo e do errado. Quando São. Jesus chama, quando Hã? Jesus chama Judas de filho da perdição, qual o entendimento do irmão aí? O filho da perdição é todo aquele que está no certo e no errado, irmã. Esse é o filho da perdição. Ele é o filho Mas no da caso de ilusão, é o Judas, filho do engano, é o filho da perdição, do engano, da ilusão, de algo que ele cria, entendeu? O Deus que ele mesmo cria. Por isso que ele é o filho da perdição. É o filho que está perdido. E ele ensina a perdição. Ele revela a perdição, porque ele está perdido. Não tem a ver com salvo e não salvo, entendeu? Não é nesse critério. Eu não enxergo nesse critério, não entendo nesse critério. Eu entendo no que significa a árvore que entrega a vida e a árvore que entrega o certo e o errado. Então, em tudo, você vai entendendo isso dessa forma. Por que que existe duas Jerusalém? Uma celeste e uma terrena? Porque é a mesma dicotomia de certo e errado e árvore de vida. Por que que tudo é dois para ensinar? Havia duas pessoas no campo, uma foi deixada e a outra foi levada. Por quê? Vocês nunca pararam para pensar por que que usa sempre o dois, irmão? Nunca chamou atenção para vocês? Isso não são entendimentos, é espírito isso aí, entendimento. Então, o joio e o trigo, ele está falando de uma pessoa que é salva e uma outra que vai para o inferno? Não, ele não está falando nada disso. Ele está falando que ali existe dois pensamentos. Quando ele é espremido, o que ele oferece? O que ele oferta? Quando ele está sendo provado, espremido, apertado? Nada, ele não oferece nada. Só que o filho, quando ele é espremido, irmãos, ele frutifica, ele oferece fruto. Por isso que do trigo sai a semente, sai o fruto do trigo. Então você espreme o fruto, o trigo, sai fruto. Você espreme o joio, não sai nada. Hoje, se você pegar num grupo de pessoas que fala que está na graça, se você espremer essas pessoas, de algumas sai fruto, da outras não sai nada. Então, uns são trigo, outros são joio. Mas todas elas estão salvas. Todas estão salvas. Não tem nada a ver com salvação. O fruto do trigo representa aquele que frutifica, são os frutificadores, as pessoas da árvore da vida. Então, do trigo sai fruto. Do joio não sai fruto. Não tem fruto no joio. Ele é igual, ele é semelhante, ele é idêntico,
mas dele não sai fruto. Você espreme ele, ele é vazio, ele não tem nada, entendeu? É uma pessoa que tem o Espírito de Deus, ele é salvo, mas ele não produz, ele é desfrutador, ele não oferece, ele não tem nada para entregar. Por isso, quando Jesus ele vai falar com os discípulos na hora da multiplicação, ele fala assim, mas o que vocês têm? Essa é a questão, vocês são trigo ou vocês são joio? O que vocês têm? Qual que é o entendimento de vocês? É de trigo ou é de joio? O meu entendimento foi de joio por muito tempo, eu dentro da igreja, irmão, mas era entendimento de joio. Eu garanto para vocês que se vocês forem sinceros também, vocês tiveram entendimento de joio por muito tempo também. Até que esse entendimento ele é aberto para se tornar um entendimento de trigo, daquele que frutifica. Então, todas as vezes que você for provado, que você for apertado, que você for levado à moenda, a ser moído, você tem fruto para oferecer. Você tem coisa boa para entregar. Então você é trigo, entendeu? Você está no entendimento de trigo. Você está na árvore da vida. Você está oferecendo vida. Você entrou por aquele sistema da videira verdadeira, só de entrega. Mas enquanto você é necessitado, você não tem o que oferecer, você é joio. Mas de todo jeito você está salvo. Pode ficar tranquilo, que não é a questão de salvação e de perdição que Jesus está falando ali. Ele está falando de pessoas que têm para oferecer e pessoas que não têm para oferecer. O que não oferece nada é esquecido, é lançado fora, é esquecido. Esse aí não tem o porquê, né? Ele não oferece nada. Então esse vai ser esquecido. Mas aquele que sempre tem para frutificar, esse será sempre lembrado, irmão. Esse vai ser lembrado o tempo todo. Ele vai ser lembrado, porque as pessoas vão a ele para que receba dele o fruto. E até o joio precisa do trigo, porque o joio não tem para oferecer, então ele só se dá bem ali naquele ambiente porque ali existe trigo. Enquanto o trigo estiver ali, ele está bem, mas na hora que o trigo tiver que ser colhido, o que acontece com o joio? Acabou, para ele também acabou, ele não tem mais onde ele se firmar. Porque enquanto tiver alguém para frutificar, ele vai sobrevivendo, ele vai estando ali, dependendo ou pelos cuidados do fruto do outro, entendeu? Mas ele mesmo não produz nada. Então, quando fala assim, ó, o que é um fruto do Espírito, meus amados? O que vocês entendem que é o fruto do Espírito? Em Gálatas 5:22. O que é o fruto do Espírito? Deixa eu abrir aqui Gálatas 5:22 para mostrar para vocês. Nós era joio, nós era trigo, mas pensava que não sabia, aí a gente agia igual joio, aí depois nós viremos trigo assumido, agora nós já é pão. É, pão mesmo. Essa é a evolução do trigo, né? Ser pão. O pão da vida, né? Esse é o pão da vida. É, exato. A vida pelo Espírito em Gálatas 5:22. Ou melhor, 5:16. Vou começar no 16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. O que é deixar que o Espírito guie a sua vida? É você ser guiado por aquilo que Deus fala, irmão. É ser guiado pela palavra de Deus. É você ser guiado pela mente de Deus. É você ser guiado pela instrução de Deus. Então, deixe que o Espírito guie a sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Então, aqui nós temos uma natureza que é guiada pelo Espírito e uma natureza que é guiada pela humanidade, pela natureza humana. Uma pessoa que é guiada pela natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Então você percebe claramente em várias passagens, irmãos, em vários pontos da Bíblia, que a minha natureza humana, ela é totalmente contrária à palavra de Deus, ao Espírito de Deus, aquilo que é produzido pelo ensinamento de Deus, pela palavra, pelo Logos de Deus, pela sabedoria de Deus. Então nós temos uma grande dificuldade.
Então, fazer o que eu desejo não é fazer o que o Espírito me leva a fazer. Então, nem sempre o meu desejo, na grande maioria das vezes, o meu desejo é totalmente o oposto àquilo que o Espírito quer. Então, muitas vezes eu vou estar lutando para fazer o que eu não quero, porque o que eu quero não é o que o Espírito quer. Então, ele diz assim, essas duas forças se confrontam o tempo todo. Que força? A natureza humana contra a palavra de Deus. É o tempo todo um confronto. De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Por que eu não tenho essa liberdade, irmão? Porque há uma oposição contra essa liberdade. Então, é oferecido para você uma condição de cruz, para que você pegue essa natureza humana e crucifique essa natureza humana em favor de ouvir a voz, a palavra, a direção de Deus. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Não existe lei para quem é guiado pelo Espírito. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes. Aí eu pergunto para vocês, irmãos, isso aqui era para o pessoal da época? Não existe mais bebedeira, não existe mais inveja, não existe mais divisões. Era só para o pessoal daquela época? Era só para os Gálatas isso aqui? Entendeu? Isso aqui você não vê acontecer mais. Hã? Se fosse, era bom, né? Mas tem muito irmão pregando que isso aqui era só para aquela época, né? Não era para nós, não. Só para aquele tempo. Hoje não acontece mais nada disso. Não, mas eles pregam, não é que não acontece. Eles pregam de forma que tudo isso agora é liberado. Lógico que não, né, irmão? Que não. Da forma que eles pregam, é como se fosse liberado. Entendo, entendo. Então, repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Tá? Não herdará a salvação, é isso que ele está dizendo? Não, irmãos, ele não está falando de salvação. Quando Jesus ele instaura o reino, ele instaura estando na onde, irmãos? Onde que ele está quando ele fala, agora é chegado o reino de Deus? Onde que ele está? Está na terra. É para que as pessoas vivam o reino enquanto elas estiverem aonde? Na terra. Na terra. Legal, irmão. Glória, aleluia, irmã Zayada. Eita, glória. Então, assim, ó, essas coisas, quem pratica essas coisas não vão herdar o reino de Deus. Mas o Espírito produz fruto. Este fruto. Oh, glória. É isso aqui, irmãos, que é interessante. Isso. Olha o que a palavra produz em nós, irmãos. O Espírito produz em nós. Primeira coisa, amor. Quando você ouve que a palavra produz em você o amor, que o Espírito produz em você o amor, logo você pensa o quê? Alegria. O que você pensa que é esse amor? É para você ser amado? Não, para você abençoar, amar o próximo, o irmão, a família, o ser humano. Esse fruto do Espírito, ele é para você comer esse fruto, irmão? Não. Ou o Espírito, ele frutifica através de você o amor? O que você acha que é? Frutifica e a gente distribui. Então as pessoas, elas virão a você porque elas encontrarão em você o quê? O fruto chamado amor. Exatamente. Elas podem contar com você porque elas sabem que você ama. Entendeu? Não é para você ser amado, é para você amar. O fruto do Espírito, ele produz em você alegria. Para você ficar alegre, irmão? Não.
Quantas vezes, Sileide, você estava triste, mas estava abençoando? Muitas. Entendeu? Aquilo estava doendo, não estava doendo? Mas você Estava estava ali doendo. abençoando. Eu começava a abençoar, até esquecia que estava doendo. Porque as pessoas têm que encontrar em você o quê? Amor, Alegria. alegria, paz. Eles vêm buscar Paz. A pessoa tem que encontrar em você o quê? Paz. paz. Se a pessoa vai em você e encontra uma pessoa atribulada, brava, nervoso com as coisas dessa vida, ela encontra em você o fruto do Espírito? Não. Não. Hoje, ô, irmão, hoje uma me ligou e, relembrando a história, ela falou para mim: Sileide, se não fosse você me trazer a paz, eu teria me suicidado. Hoje não estaria aqui falando com você, diante do estado de depressão que eu estava. Falei, amém, glória a Deus. Mas essa é a grande verdade, minha irmã. Essa é a grande realidade. Nós imaginávamos, irmãos, que o Espírito produzia um fruto para nós. Ah, agora quando eu for para a igreja, eu vou saber o que é o amor, eu vou entender que eu serei cheio de alegria, eu serei cheio da paz. Não, às vezes você não tem paz, irmão, às vezes você não tem paz, mas você traduz paz, você oferece a paz. As pessoas olham em você e falam assim: aqui eu encontro paz, mas você Sim. não tem. Mas o fruto do Espírito não é para nós. O fruto do Espírito é para os outros, entendeu? Então, quando se apertar você, tem que sair amor. Se jogar você numa moenda, tem que sair ali alegria, paz. Então, não é Sim. pra... então assim, quando eu achei muito interessante uma vez que eu vi, quando eu pedi tal coisa para Deus, ele me ofereceu a condição para aquela coisa. E é exatamente isso que acontece. Então, quando você pede para Deus a paciência, ele oferece condições para que você seja paciente. Eu pedi um pedreiro e um pintor, Deus me deu condições para que eu mesmo fosse a pedreira e pintasse a casa. Exatamente. Muitas vezes é isso que vai acontecer. Amabilidade, bondade, fidelidade. Ah, agora eu recebi o Espírito Santo. Eu sou agora uma pessoa que eu vou traduzir fidelidade. Por quê? Porque agora as pessoas virão em mim o próprio Espírito de Deus que é fiel. Então eu vou traduzir isso. Mansidão e domínio próprio. As pessoas olharão e dirão assim: nossa, aquela pessoa ali, ela tem domínio próprio. Porque ela tem uma confiança, ela tem uma tradução do que é o Espírito de Deus. Aí ele diz assim: não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificam as paixões e os desejos de sua natureza humana. Tá aí, irmãos. Ou eu crucifico as paixões e os desejos da minha natureza humana, ou então jamais eu estarei revelando o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito ele é totalmente contrário à natureza humana, aos desejos da natureza humana e às paixões da natureza humana. Quando eu vi que a irmã Cileide, o irmão Valdeci começaram a entender a respeito da árvore da vida, eles disseram: nossa, não é fácil não, o negócio aqui se tornou muito mais complicado do que quando eu estava no sistema religioso. Eu achava que lá era difícil, mas agora se tornou muito mais difícil. Porque agora é colocado uma cruz diante de mim, irmão, o tempo todo. E essa cruz não é para eu crucificar o outro, é sempre para que eu possa me crucificar nessa cruz, sempre. Quando o homem busca olhar para a vida do outro, Jesus ele fala assim: olha, você tem uma trave nos seus olhos. Uma trave é como se fosse uma vigota, né, irmão? Você já foi num campo, já viu ali o que é uma trave, né? No campo você tem uma ideia, no campo de futebol você sabe o que é uma trave. Mas uma trave é uma vigota, aquilo que você usa nos telhados de construção, quem mexe aí
Cileide, que é pedreira, sabe o que a gente está falando. Então, tendo uma trave dessa diante de você, como que você vai enxergar o cisquinho no olho da pessoa que está na sua frente? E você está lá querendo tirar o cisquinho do olho do outro, e a trave nos seus, e a trave no nosso, e nós querendo tirar o cisquinho no outro. Então, existem coisas que nós não cabe a nós. Isso não cabe a nós. Mas o que cabe a nós, a gente tem que revelar, irmão, o tempo todo. Nós estamos aqui completos, revelando aquilo que nos é aberto. Então, todo desejo da natureza humana, toda paixão da natureza humana, ela tem que ser crucificada por aqueles que pertencem a Cristo. Uma vez que vivemos pelo Espírito, nós devemos fazer o quê? Seguir a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. E como que o Espírito nos dá direção, irmão? Como que o Espírito nos dá direção? Como que você acha que o Espírito te dá direção? Como que ele te impele? Como que ele te direciona? Não é por meio do conhecimento da palavra? Quando eu era menino, o que eu fazia? Eu pensava como menino, eu falava como menino, eu agia como menino, porque era a direção que eu tinha. Mas, vindo o tempo, o que eu faço? Eu aprendo e vou deixando as coisas de menino para me tornar adulto, irmãos. Porque com a chegada do entendimento, do conhecimento, também chega a voz do Espírito e a direção do Espírito. E essa aqui é uma direção do Espírito. Olha o que o Espírito está direcionando. Dizendo assim, olha, uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Então, em toda a área da minha vida, eu tenho que seguir uma direção. Você vê que aqui ele não está falando em nenhum momento de resposta, né? Igual eu vi muito que os irmãos têm muita dúvida de Bíblia por causa que eles buscam resposta. Aqui o tempo todo ele fala em direção. O Espírito não te dá resposta, ele te dá direção. Ele te mostra a direção, ele te dá a direção, ele te revela a direção. E aí quem tem que trilhar somos nós. Então Jesus ele não é uma resposta, Jesus ele é um caminho. E esse caminho você só sabe, ou você só aproveita ele, você só entende ele se você trilhar esse caminho. Para você saber o que tem nele, você tem que andar nele. Você tem que trilhar esse caminho para você entender o que tem nesse caminho, o que ele te oferece esse caminho, o que você vai encontrar nesse caminho. Não adianta você saber que existe um caminho, mas você não vai até ele, não entra nesse caminho e não segue esse caminho, porque você não vai experimentar o que esse caminho tem para te oferecer. Aí você fica lá de fora gritando, caminho, o que eu faço com tal coisa? Como que é tal coisa? E isso aqui, como que eu resolvo o caminho? O caminho fala assim, olha, você tem que entrar, irmão, você tem que andar aqui, você tem que seguir aqui, porque aqui você vai encontrar as direções. Então, não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Isso é coisa do quê? Da carne, da carnalidade. É coisa da natureza humana. E então a gente tem muitas coisas, irmãos. A gente tem que falar muitas coisas aqui no sentido de desconstruir aquilo que foi construído erroneamente na nossa mente, que foi trazido para nós como sendo uma revelação de Deus e na verdade nunca foi revelação de Deus. Aquilo que nós muitas vezes compreendemos como se tivesse sido, e sendo que nunca foi. Então nós temos que aprender muito e conversar muito a respeito, né? Porque eu sei que muitos irmãos têm muita ideia já pronta, preparada a respeito de muitas coisas, mas quando você vai trabalhando essas ideias, aí os irmãos, aqueles que têm a mente mais aberta, eles conseguem ainda se livrar do antigo e entender o novo, mas tem gente que não consegue, tem gente que tem mais dificuldade para que possa viver dessa forma, né? A experimentar dessa forma. Então, se você
Pegar, por exemplo, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, ele começa assim, irmãos, olha. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Então a gente tem que imaginar a cena aqui. Nessa altura aqui dos acontecimentos, Jesus ele já era muito conhecido. Então as multidões sempre buscavam Jesus, sempre procuravam onde ele estava e procuravam estar junto dele. Ele já era muito conhecido nessa altura. E como tinha muita gente, quando ele estava na beira da praia, ele entra no barco, se afasta um pouquinho, né, para ter um ângulo, e começa a ensinar as multidões que estão ali. Ele começa a falar. Aí ele diz assim, olha, Jesus contou várias parábolas, como esta. Essa aqui foi uma das primeiras parábolas aqui que está anotado para nós. Ele conta várias, mas não são todas que foram escritas, tá? Não foram todas. Um lavrador saiu para semear. Quem que é esse lavrador que saiu para semear, irmãos? Essa é a questão. Ele está contando uma parábola que está se referindo a ele mesmo. Então, ele é o lavrador. Você sabe que o lavrador é aquele que cuida da terra, que ara a terra, que planta a terra, que tira o mato, espera a semente crescer, espera o tempo do fruto para que ele colha, né? Para que ele possa usufruir então depois daquela colheita. Mas esse lavrador ele saiu para semear. Então Jesus ele é um semeador. Ele semeia. E o que ele semeia? Enquanto ele espalhava essa semente pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. Então, o que esse lavrador semeia? Essa semente seria o quê, irmãos? Tem a resposta aqui, né, irmãos? Os discípulos, eles ficam curiosos aqui, ele pergunta, né? No versículo 18, eles fazem a pergunta. Agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam quem? Aquela semente. Os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então, aqueles que não entendem a mensagem, eles são representados pelas sementes que caíram à beira do caminho. Então, eu acho interessante eu falar assim com vocês, irmãos, bem pedagogicamente mesmo, bem pausado assim, para os irmãos aprenderem a ler a Bíblia. É duro falar isso aqui, né, no meio de gente aqui com 30, 40, 50 anos de experiências aí de leitura bíblica, e veio agora um irmão falando para você que é bom falar pausadamente para a gente aprender a ler a Bíblia. É bem difícil, mas a gente tem que falar assim mesmo, viu, irmãos? Porque tem gente que sabe ler, sabe interpretar, mas tem dificuldade de entender o que está escrito. Então, o que são essas sementes, irmãos? As sementes que caíram à beira do caminho, elas são a representação. Elas representam algo muito maior do que aquela história em si. Aí, se o irmão ficar brigando por causa da parábola, da história, falar, não, essa história não é verdade, isso não aconteceu, não tinha nenhum semeador lá, o Joãozinho era mentira, o João não chamava João, ele chamava, na verdade, Mané, e o irmão colocou na Bíblia que era João, então essa palavra não serve para nós, isso aqui não vale nada, é tudo mentira. Se ficar nessa, irmãos, é um erro. Porque aqui são representações, está bem claro, são representações. Parábolas são representações, são pedagogias. Então, a semente que caiu aquela à beira do caminho, elas representam o quê? Elas representam aquele que ouve, representam os que ouvem a mensagem sobre o reino, mas não entende. Então, tem gente que vai ouvir a gente falar da mensagem do reino e não vai entender. Não vai entender, irmão. Mas ele vai ouvir, mas não vai entender. Por que ele não vai entender? Porque a maldade que está dentro dessa pessoa, a maldade que está dentro dela, arranca a semente que foi lançada no coração dela.
Às vezes a semente nem bate no coração, aquilo que é o certo e o errado da pessoa já está arrancando, entendeu? Não deixa nem chegar. As que caíram no solo rochoso, o que elas são? Elas representam aqueles que ouvem a mensagem. Então, o primeiro ouviu? Ouviu. E o segundo grupo também ouviu. Mas sem demora, eles recebem com alegria. Oh, legal essa mensagem, que legal, que gostoso ouvir isso, que bom, que certo é essa palavra, essa mensagem. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas. Eu acho interessante demais isso aqui, irmãos. Ou são perseguidos. Por causa do quê que eles enfrentam o problema? Por causa da mensagem. O que acontece? Cedo eles vão desanimar. E a gente encontra muita gente desanimando, tá, irmãos? Só que o tempo todo você vai ver pessoas desanimando. Pelo mesmo motivo, pela mesma razão, pelo aquilo que acontece o tempo todo, a vida toda, tá? Desde Gênesis até agora, isso acontece. Aí os irmãos falam, não tem nada a ver conosco, isso aqui tem tudo a ver conosco, irmãos. Você vê que isso acontece o tempo todo, como você vai fechar o olho para isso que está acontecendo e vai dizer que essa palavra não serve para nós, era só para os hebreus da época, Jesus veio só para os hebreus da época. Aí já não dá para dizer que os irmãos estão sendo sinceros mesmo com a intelectualidade daquilo que eles estão lendo, né? Eles estão deixando alguma coisa se passar aí. Estão se perdendo aí na leitura bíblica. As que caíram entre os espinhos, elas também representam. Então, os três tipos de solo aqui são representações. Vocês percebem que foram representações? Elas também representam os que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Então foram sementes que foram lançadas, nesses três tipos de condições, elas não produziram fruto. Então ele está falando aqui do quê, irmãos? Ele está falando de pessoas que são salvas ou de pessoas que não produzem fruto? Está falando de pessoas que ouve, mas não produzem fruto. Ou porque não entende, ou porque estão preocupadas com as coisas desse mundo, ou porque os problemas dessa pessoa se tornam maiores do que a palavra que ela ouve. Então nós temos aqui pessoas que ouvem, mas não produzem. Preste atenção. Ele não está falando de salvação e de perdição. Ele está falando de produzir fruto. E as que caíram no solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e são salvas, é isso? Não. E produzem. Agora eles produzem. Uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Agora ele muda para a parábola do joio e do trigo. Só que você não pode pensar que ele mudou aqui agora também o sentido disso que ele está falando. Ele está falando de produzir fruto e não produzir fruto. Essa foi a outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é semelhante a um agricultor que semeou boas sementes, a mesma semente que é semeada em cima, também é semeada aqui agora, em seu campo. Enquanto os servos dormiam, um inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Então ele está falando de salvo e não salvo aqui, irmãos. Vocês são inteligentes, pensa um pouquinho, irmão. Vamos entender, vamos ser sinceros. Ele está falando de pessoas que são salvas e não salvas? Não, ele está falando de quem produz fruto e quem não produz. E se produz, ainda está produzindo um fruto diferente daquilo que ele nasceu para produzir. Então, o joio não tem fruto.
Não é que o joio não tem espírito, ele não tem fruto. É um espírito que não produz fruto. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo que o Senhor semeou, as boas sementes, está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Quem conhece o joio e o trigo sabe que são semelhantes, né, irmãos? São, não sei se é varja que chama isso aí, como que chama aquela espiga, não sei como que chama ali, só que a diferença é que quando você amassa elas, umas produzem semente, outras não produzem. A única diferença mais visível é essa. Depois eu vou ver se eu acho um vídeo que fala do que é do joio e do trigo, eu vou mostrar para os irmãos aí como que são. Os irmãos terem noção do que é. Aí ele fala assim, olha, deixam os dois, sempre usa dois, tá, irmãos? Jesus sempre usa dois, deixa os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Então aqui ele está falando do quê? Isso aqui não está representando salvação, isso aqui está representando uma pessoa que produz fruto, um abençoador, e um ser que necessita ser abençoado, que não produz fruto. É separado o que produz fruto daquele que não produz fruto. Ambos nascem na mesma terra, são cuidados pelo mesmo agricultor, são colhidos pelo mesmo agricultor, porém, tem um povo aqui que não tem entendimento que ele tem que produzir. A essência dele é de produzir fruto. Ele não veio nesse mundo para usufruir, para desfrutar. Ele veio nesse mundo para produzir. O trigo não desfruta, o trigo frutifica. O joio só desfruta. O trigo representa a árvore da vida, o joio representa a árvore do certo e do errado. É essa a questão das parábolas que nós estamos lendo aqui. Então, Jesus conta outra parábola. O reino dos céus é semelhante de novo ao quê? Semente, né, irmão? Sempre ele usa o quê? Semente, representando como semente de mostarda que alguém semeia num campo. Ela é a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore e vêm as aves do céu e fazem ninho em seus galhos. E aí, então, são 3 parábolas para contar de 3 formas que é o que produz o fruto, a semente está sendo lançada. Mas quem tem produzido fruto sobre essa semente? Quem tem produzido o fruto dessa semente? Essa é a grande questão. Essa é a questão que nós deveríamos estar dando ênfase, irmão. Não questionando quem é salvo e quem não é salvo. Nós deveríamos estar falando com os irmãos, você está produzindo fruto ou você é um desfrutador? Então você tem que entender quem você é para produzir fruto. Você tem que ser um canal de Deus na face dessa terra. Você tem que ser um Cristo. Então, esse maligno aí, igual acho que foi a irmã Elma que fez a pergunta no começo, né, irmãos? Esse maligno aí é aquele que traz o entendimento de desfrutadores, de pessoas que estão aqui só para usufruir, só para aproveitar. Enquanto que os que realmente entram para o reino é aqueles que estão aqui para frutificar. Esses sim, de verdade, vão entender e viver o que é o reino de Deus, o que é o reino de Cristo, o reino que foi instaurado por Cristo quando ele começa a semear. E essa semente está viva até hoje aí, para a gente frutificá-la, para a gente produzir muitos frutos por intermédio dessa palavra, dessa semente, desse ensinamento.
presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust